Gosta de esporte? Cara, assiste meu programa então, ó. Hora do Rush, na TV Esporte Mais. Tá bom. E aí, cara, beleza? Beleza. Vou fazer um convite pra você, pode? Sim, senhor. Você assistir o meu programa, eu vou estrear na TV agora. Tá bom, Deus abençoe. Vai assistir? Vou. Jura? Com certeza. Promete? Prometo. Sério mesmo, cara? 5h40. E 5. TV Beleza. Esporte Mais. Conhece TV Esporte Mais? Conheço, assisto. Acompanha? Aham. Curte esporte? Curto. Vou ficar ligado lá. Por favor. Valeu. Promete mesmo? Prometo. com Jura? certeza. Não, Sério? juro não, prometo. Promete mesmo? Jurar, não se jura que não pode jurar, né? Não pode, né? Mas você promete. Prometo. Agora vamos cantar e se não somos dos estandes, porque é a hora do rancho e a gente tem de falar. É a hora do rancho falando de futebol e eu sou o arrebol, o Brasil é meu E lugar. a TV é a maior porque ela é demais, pois a TV mais tá em primeiro lugar. Qual que é o nome do chefe? Chefe, hora de hoje. Não, qual é o nome do chefe, seu chefe? Meu chefe? Não, mano, sozinho, pô. Não, você não trabalha? Trabalha no Nilson. Ô, Nilson, deixa o cara assistir a Hora do Rush, pô. Vai assistir. Vou, com certeza. Eu vou contar com sua audiência, então. Muito obrigado, viu, Nilson? Hora do Rush. Falou. 5h45. Tá bom então. TV Esporte Mais. À noite eu em casa e tá assistindo lá Canal mais completo. com nós. Segunda a sexta-feira é a hora do rancho. De segunda a sexta. 5h45. 5h45. TV Esporte Mais. Perder, TV Esporte Mais. Muito boa noite, bando de loucos. Estamos iniciando o programa Mais Corinthians dessa sexta-feira aqui na telinha da TV Esporte Mais. Hoje com um convidado super especial, já já vocês vão ver quem é. Mas antes, vamos participar aqui com a gente através do Facebook, www.facebook.com/TV Esporte Mais. Ou também, vocês já sabem, através do WhatsApp aqui da TV, 011, para quem não é de São Paulo, aí 99654-2502 na sua telinha. E participando com a gente, você já sabe que pode ganhar brindes, né? Além de, claro, citarmos seu nome aqui no ar e responder as suas perguntas ao vivo. Hoje a gente vai sortear mais um pôster da série pôster ilustrados, né? Grandes gols do Corinthians, que temos aí o gol do Paulo Guerreiro no Mundial, do final do Mundial de 2012. Então, participando com a gente através do WhatsApp, você já estará concorrendo e no final do programa teremos aí o ganhador. Bom, quero apresentar meus convidados de hoje. Então, hoje, Tico Bretas, que está sempre presente aqui na bancada do Mais Corinthians. Boa noite, Tico. Dá seu alô aí pra galera. Boa noite, Letícia. Mais uma vez, privilégio de estar aqui de novo, né? Para bater aquela resenha, falar de Corinthians, que é o que a gente mais sabe e fica fácil. Essa semana é de se cornetar o Corinthians, viu? O Corinthians deu uma Mas a gente vai começar confiante, o programa numa Sacanagem. vitória aí, numa possível redenção corintiana nessa Copa do Brasil. Fabinho, você me desculpa, né, que a cereja do bolo a gente sempre deixa para o final. Então, vou apresentar agora o Luiz Cláudio aí, que é narrador, também já esteve presente com a gente aqui no Mais Corinthians 2 vezes, é a terceira vez, Terceira né, Luiz vez, Cláudio? com muito prazer. Muito prazer. Aê. Letícia, boa noite a você, boa noite, Tico, Fabinho, noite. pessoal que está em casa acompanhando. 2-0 para o Santos durante a semana, um resultado que ninguém esperava. Tem que reverter, eu acho que tem condição de reverter. Já muitos ingressos vendidos já para a partida na próxima semana. Corinthians aí já vendendo mais de 70 mil, 140 mil ingressos para os próximos 5 jogos. A torcida está fazendo sua parte, se o time fazer a parte dele agora na volta na Copa do Brasil. E para falar isso aí do time ter que fazer sua parte, hoje aqui com a gente, ele que fez sua parte durante muitos anos vestindo a camisa do Corinthians, os telespectadores já viu, Fabinho, ex-volante do Corinthians, boa noite, é um prazer tê-lo aqui com a gente no programa. Boa noite, Letícia, né? Boa noite aos amigos, né? Eu agradeço o convite, né? Estou muito feliz em estar aqui, poder participar. Aí, quem não lembra do Fabinho, né? Vamos mostrar grandes gols dele pelo Corinthians, teve gol contra o Palmeiras, ele que jogou também no Santos, começou no São Caetano, né? Tico, você tem alguma pergunta para iniciar a sua boleiragem de hoje para o nosso convidado, Fabinho? Tem. Fabinho aqui, a gente conversando nos bastidores, a gente tem amigos em comuns aqui, né? No meio da bola e tal. E eu sei particularmente, assim, eu sei da carreira inteira do Fabinho, começou no São Caetano, jogou no Corinthians Santos também, jogou no Cruzeiro e tal, pegou no Toulouse, né? Você jogou lá com o PC, meu parceiro. Mas aí eu li uma coisa a respeito
de você, Fabinho, bem interessante. Eu queria que você dissesse aqui no ar, aqui, para todo mundo que está nos vendo aí. E aquela parada do Japão lá, cara, daquele terremoto lá, aquele tsunami lá, é verdade mesmo ou é conversa fiada? Não, é verdade, né? Eu acho que foi um fato lamentável, né, que aconteceu no país, né? Muitas vidas se perderam e eu estava muito próximo, né, da usina que explodiu, o próprio tsunami também. E o duro é que eu não estava sozinho, né? Estava com família, mas graças a Deus estava em casa, seguimos à risca ali as instruções dos acidentes que eram nos passados durante todos os anos. E assim, o que ficou foi o susto, né? A lembrança negativa, mas é um país onde eu fui muito feliz, deixei grandes amigos, né? E independente de dar aquela tremidinha às vezes, eu tenho a vontade de voltar, de rever todo mundo, porque me ajudaram bastante na minha passagem lá. Até hoje gosta de um peixinho cru, não? Aprendi a gostar, né, cara? 2 anos e meio no país, você precisa participar, você introduz a tua família, né? E é bom, né? Esse peixe cru faz bem pra saúde. Um sashimi, um temaki, né? Temaquizinho. Vai bem, né? Vai embora. Tá aí, o Tico Breta já fez a pergunta dele pro Fabinho. E você que está aí em casa assistindo, pode fazer sua pergunta também. Manda aí no WhatsApp a pergunta para o nosso convidado especial de hoje, 011 996 54 2502. E o Luiz Cláudio, que é o maior corneteiro que já tivemos nesse programa. Maior corneteiro. Você teria coragem de cornetar o Fabinho? Não, o Fabinho jogou muito. O Fabinho jogou demais. Não dá pra cornetar. O cara jogou, o cara Graças representou. a Deus, né? O cara Então... representou. Se trouxer de repente um outro aqui, né? Mas o Fabinho. Se trouxer o representou. Romero aqui, você vai cornetar. Aí, não, você primeiro que se ele entrar ali, com todo respeito, eu não conheço ele, né? Não dá, porque ele não aparece nem em treino praticamente, né? Ele joga no sub-10. Aí, começou a corneta aqui no Mais Corinthians, mas o Fabinho não tem como cornetar, não, é isso, dá, Luiz Cláudio? não dá. Ô, Letícia, você dá licença pra fazer uma pergunta pro Fabinho? Com certeza, fica à vontade. Fabinho, o grande ponto de interrogação no Corinthians hoje é o Wagner Love, né? É um jogador que já mostrou que tem capacidade, nível de seleção brasileira. Ele ficou muito tempo fora, jogando na Ucrânia, depois foi para a China ganhar dinheiro e voltou. Não está rendendo o que se espera dele, ele mesmo sabe disso, a diretoria sabe disso, o Tite sabe disso, tanto é que no treinamento de hoje o Danilo jogou como centroavante, provavelmente o Tite vai escalar o Danilo na função de centroavante contra o Cruzeiro. Então o Wagner Love está virando uma terceira opção no Corinthians. Eu quero saber o seguinte, jogador não desaprende a jogar, não é possível. Você jogou lá fora, no Japão, então você viajou, foi para a Ásia, viu como que é o nível do futebol competitivo lá fora. Alguns dizem que o Wagner se acomodou por estar na China, que o nível do campeonato é meio fraco, o cara de repente fica mais desleixado. Você acha que é possível ter acontecido isso com ele? Você vai para fora, um campeonato de menor nível, você acaba ficando mais relaxado e depois para se readaptar é muito difícil? Olha, eu acredito que sim. Até porque o nível, que nem você falou, é muito importante. Ele passou muito tempo na Rússia, teve na China também, entendeu? Quando eu fui para a Ásia, eu precisei passar ali um período de adaptação. E o problema é assim, quando você joga, obviamente, com jogadores, né, com muitos jogadores de qualidade, a sua tendência é você subir o nível e igualar todo mundo. E às vezes quando você joga num nível onde os jogadores são muito inferiores a você, por mais que você tenha qualidade, se você não se cuidar, você acaba tendo esse relaxamento e você acaba entrando no nível de todo mundo. Mas o Wagner Love é um excelente jogador, já provou o seu valor em outros clubes, teve a oportunidade de passar no Flamengo, que é um time de massa também, e sabe que aqui no Corinthians não vai ser diferente. A cobrança existe, precisa melhorar, e eu sei que ele vai buscar isso aí, porque senão ele não vai ter sossego. Pois é. E não desaprende, né, Fabinho? Eu tenho só mais uma pergunta. Desaprender rapidinho não. pra fazer o Acho que Fabinho desaprender aqui. não. Fabinho, você passou na mão do Geninho, Parreira, Luxemburgo, Tite. Coitado, hein? Mano Menezes. Do Parreira ele passou, Tio? Passou na mão do Ave Parreira Maria, também. pelo amor de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, Coitado do cara. Fabinho. Qual a filosofia assim, que você se adaptou e qual que foi a mais difícil de você se adaptar em relação aos treinadores? Na verdade, eu me adaptei em todas, né? Eu, graças a Deus... O jogador tem que se adaptar, né, Fabinho? O jogador tem que se adaptar, porque o jogador ele quer jogar todos os jogos, se possível. E às vezes, quando ele sai do time, por ele não estar rendendo ou não estar se encaixando dentro da filosofia do treinador, ele fica muito frustrado, eu já passei por isso. Mas eu fui um jogador que eu sempre me cobrei muito, né? E tinha liberdade, todos os treinadores que eu passei, sem exceção, me davam liberdade para chegar, conversar e perguntar, porque eu sempre gostei da melhora. Então, assim, cara, são treinadores de filosofias diferentes. Se você pegar um Tite, se você pegar um Vanderlei Luxemburgo, o próprio Geninho, o próprio Parreira, o próprio Mano Menezes, trabalhei com o Papai Joel também, trabalhei com o Oswaldo Oliveira. Então, assim, cara,
muitos psicólogos, outros treinadores, e assim, o jogador tem que se adaptar. Outros treineiros também, Outros né? Que treineiros. tem diferença Não também, tem jeito, né? o jogador ele tem que se adaptar, muitas vezes não tem tempo, e assim, outros jogadores vão vindo, né? A fábrica de futebol, ela não para. Se você não se adapta, você tem um certo tempo, eu acho que a questão do Wagner Love hoje, não é porque, com todo respeito, o Tite treinou com o Danilo, que a gente já viu fazer essa função de pivô ali na frente, até porque sabe jogar Mas assim, não vai aguentar. quer dizer que ele vai jogar. Mas o Wagner sabe que a diretoria, os olhos estão todos em cima deles e ele precisa melhorar e eu tenho certeza que ele não vai desistir. Bom, tá aí o Fabinho, ele que chegou no Corinthians em 2001, né? E teve, para quem lembra já das épocas de 98, 99, 2000, aquele timaço que a gente tinha, deu continuidade aí para 2000, 2002, foi campeão da Copa do Brasil, torneio Rio-São Paulo, Paulista 2003, né, Fabinho? E para quem não lembra muito bem dessa época, mas começou a acompanhar um pouco depois, ele retornou também ao Corinthians, sendo vice-campeão da Copa do Brasil em 2008 e sendo campeão da Série B com o Corinthians também em 2008. Então a gente vai ver um pouquinho da carreira do Fabinho, carreira super vitoriosa e vários gols, apesar de volante, metia caixa, né? Então vamos acompanhar esses gols do Fabinho aí. Inclusive esse gol aí que a gente falou que é o golaço contra o Vasco, no Rio São Paulo 2002. No finalzinho, né? Nos acréscimos, 47 minutos. Inclusive esse campeonato era a primeira fase contra o Vasco, fase eliminatória. E a gente veio a ser campeão, né? Com a ajuda desse gol. Aquela tabelinha ali foi com quem que você fez? Foi com o Gil, né, meu? O Gil era um Grande parceiro. Gil também. Gil é um monstro. Voltou, retornou ao futebol agora esses tempos atrás, já saiu da Juventus, né? Você tem vontade assim, Fabinho? Dá aquela saudade, cara, quando você vê assim a bola rolando, você vê que tem jogadores do nível técnico hoje em dia muito baixo, né? Você era um volante refinado. Olha isso aí. Ai, ai, ai. Você que era um volante refinado, né? De bom passe e tal, chegava com facilidade ao ataque, igual nós estamos vendo. Gostava aí. de chutar de longe, pelo jeito. Bate uma saudade? Cara, a saudade sempre bate, né? Eu converso muito com o Tite. Tite é um amigo particular. E ele falou algo para mim que eu guardo até hoje, né? Que o atleta, ele morre, mas a vida continua, né? Então o atleta, ele tá ali parado, mas o sangue ferve. Mas eu parei consciente do que eu estava fazendo. Sou muito feliz com o que eu faço hoje. Eu tenho a saudade, guardo as boas lembranças, né? E para mim o que é bom é que meus filhos teve a oportunidade de me ver jogar, né? Então, isso é gostoso, né? Eu tenho um lá que diz que é atacante, né? Eu falei, ó, faz metade do que eu fiz aí, metade dos gols tá bom, eu vou te dar os parabéns. Eu acho que você não sente saudade, honesto. Eu te conhecendo pessoalmente, eu acho que você não sente saudade, mas você sente tristeza, viu? De ver os caras ruins que estão jogando hoje em dia. Pelo amor de Deus, como tem grosso, cara. Você não fica triste, não? Você fala, nossa, Os gols do Japão, do Fabinho assim, aí também. Nervoso você sempre passa, você tem que corrigir, não tem jeito, cara. Tem aquele jogador que não gosta de marcar, que não ajuda muito, né? Eu brigava bastante, cara, mas é porque eu era muito... Minha mãe falava que eu era muito doido, Mas né? você chamava os caras na chincha? Chamava todo mundo, porque Independentemente de quem fosse. eu não gostava de perder. Não, eu acho que o respeito ele tem. Mas dentro do campo, né, meu? Nós estávamos comentando aqui dos jogadores que eu tive a oportunidade de trabalhar, próprio Dida, Luizão, Fábio Luciano, próprio Vampeta, era um cara que eu brigava muito, principalmente na época dos Bambi, né, que o Vamp acendia o pavio, saía fora e nós que segurávamos o rojão. Mas assim, a liberdade, o profissionalismo é legal porque eles te dão liberdade, cara, para você cobrar e ser cobrado. Então eu cobrava bastante mesmo. Você quer ganhar, todo mundo quer ganhar, né? Com certeza, né, meu? Não dá para entrar para perder, Pra né? perder, não dá. Ainda mais vestindo a camisa do Corinthians, né, meu? Gostoso é sair na rua depois da vitória, porque depois da derrota você não Você anda. já é no Toulouse, né? Toulouse da França com os dois uniformes, né? O roxo e branco Toulouse. e o rosa. Uma passagem muito bacana, inclusive com o próprio Paulo também, porque as pessoas não têm noção muito do futebol, né? Mas junto com o Paulo a gente fez uma temporada muito boa nesse time aí, classificamos em terceiro, uma temporada inédita. Tivemos a oportunidade de disputar a Champions League, né? Que é o sonho de todo mundo aí, é outro nível, né? Verdade. Fabinho, como é que é? Você foi pra França, quem era seu treinador lá, você lembra? Elie Bopp, Ele era francês? ele era francês. Cara, e como que é para um cara que não domina a língua chegar lá e se adaptar? Você tinha tradutor? Porque o cara realmente passa uma coisa muito específica, o treinador, e aí você fala, bom, beleza, vou pro jogo. Quando você vê, você tá fazendo tudo diferente do que o cara mandou, e aí você... Como é que é trabalhar com a língua? Porque o francês não é muito comum, o inglês ainda tem que se virar, mas você foi Japão, França... Como é que faz, cara, para fazer exatamente o que o cara mandou você fazer dentro de campo? Esse foi um dos treinadores que eu mais aprendi na minha vida. Nós tínhamos uma relação muito
elétrica. Eu odiava e amava ele ao mesmo tempo. Porque no Japão eu tinha um intérprete, né? E o intérprete andava comigo praticamente 24 horas do dia, até o dia que eu falei, ó, não quero mais, vou me virar, se dá algum problema aí, eu te ligo. E na França não, né? Na França uma das exigências que eu coloquei no meu contrato era de ter o intérprete. E aqui no Brasil o pessoal, não, tudo bem, pode assinar, vai estar lá. E quando eu cheguei, não. Quando me apresentaram o treinador, ele falou, ó, eu estou mexendo no teu contrato hoje, estou tirando o intérprete, porque para mim, quanto mais rápido você aprender a falar, eu acredito que mais vai facilitar a sua adaptação. Só que a professora de francês que me deram, ela não falava português. Então era bacana que eu tinha que ir lá, e eu me esforcei muito, né? Hoje eu domino o francês, né? Não falo tão bem quanto o Paulo, mas eu consigo conversar, ligo no telefone, né? Até porque tem uma dificuldade na prática, né? Porque quando você não pratica, você esquece. E a gente tinha um problema no grupo, né? O Paulo, que ele fala, o Paulo César, que jogou com a seleção brasileira, um monstro também, jogou campeão brasileiro pelo Santos, um irmãozão. E às vezes a gente estava conversando em francês, os próprios franceses pediam para mim falar, a gente estava conversando em português, os próprios franceses pediam para mim parar de falar em português e falar em francês, que eles queriam participar da conversa. Então eu tive que aprender na marra, até porque ele cobrava, ele fazia umas piadas também na frente do grupo, eu não entendia. Você tinha que ir Não, também, e eu né? engoli, eu falei assim, ó, daqui 6 meses eu te pego. E peguei, né? Um dia eu respondi ele à altura em francês, aí ele levantou, bateu palma, Olha só, cara. porque nós só aprendemos assim, cara, não tem jeito. Na marra, Nós né? temos que tirar a muleta raça, é e Corinthians. tem que ir, não tem jeito, é Corinthians. E brasileiro no fechadinho tem sempre aquelas cornetadinhas nos gringos, né? Tem, mas eles estão ligeiros, hoje eles entendem, eles ficam meio de longe assim, eles sabem, os caras evoluíram. Bom, vamos lá falar de Coringão, então, gente. A gente teve uma vitória importante contra o Avaí, fora de casa, na ressacada lá em Florianópolis. A gente vai ver rapidinho os gols desse jogo, 2-1 Timão. Esse aí é contra o Santos, gente. Esse aí já não é tão feliz assim pra gente. Vem depois. Vamos primeiro falar de felicidade, depois a gente dá um tapinha nesse jogo aí do Santos. Na verdade, eu não vou nem começar a falar agora aqui do Santos, porque é o seguinte, hein, eu vou cornetar o Corinthians. E hoje que a gente está recebendo o maior corneteiro Ixi, aqui, Maria. eu não quero nem ver o que vai sair desse jogo. Mas tá aí. Esse aí foi o gol que estava impedido, né? Esse é o André Lima. O André Tá Não, o Avaí abrindo o placar. O André Lima eu pensei que tinha parado, cara. Nada, e esse cara faz uns É, gols o chato, Luciano. meu. Esse golaço. Golaço do Luciano, né? Mas eu gostei A mais do outro. estrela brilhando, né? Pelo grau da dificuldade, né, Fabinho? Foi mais difícil o outro. E a gente sente, né? A gente fica triste pelo jogador, até porque eu acompanhei algumas matérias que saíram, né? O pós-jogo, principalmente esse jogo aí, que era a afirmação dele, né? Como titular, vamos dizer assim, fazendo gols importantes. E aí o jogador tem uma lesão dessa, né, meu? Dessa gravidade. Imagino tanto que esse garoto está se contestando, se perguntando os porquê da vida. É muito difícil você aceitar uma lesão Principalmente dessa nessa fase, no né? momento desse, né, meu? Ele Mas tinha sido convocado para a seleção Poxa, olímpica cara. aí, estava sendo a salvação do Coringão no um ataque. garoto. Então, complicado mesmo. Mas serviu para ajudar o Corinthians a embalar, se isolar na liderança do brasileiro. Temos agora uma incógnita pela frente, né, contra o Cruzeiro. A gente talvez venha de Danilo, como o Luiz Cláudio já falou aí, improvisado. E pior que assim, o Corinthians tem uma ziquezira, né, em relação a jogadores quando tá despontando assim. Lembra do Marcos também? O Marcos estava numa ótima fase e tal, se contundiu. E antes o Marcos Roberto? Você é da época do Marcos Roberto, ponta direita? Não, aí eu já Anos não 90, lembro. essa não É só pelo YouTube. Jogava muita bola, quebrou a perna. Aquela época que você quebrou a perna, parava Nossa, 18 anos. acabava. Você quebrava o tornozelo, você engessava até o ombro. Mas Físico. hoje em dia a tecnologia ela tá bastante avançada, né? Principalmente no CT do Joaquim Grava, o CT do Corinthians lá. Temos o Bruno Maziotti também, que é um fisioterapeuta. ótimo esse é parceiro. fisioterapeuta e tal. Esse O Ronaldo pra jogar. Não, e é um cara que é estudado, é preparado, tem consciência daquilo que faz. Eu acho que é por isso que o Corinthians não tem tanta lesão assim, cara. Não, o departamento médico do Corinthians é nota 10, gente. Só porque o que eles fizeram com o Renato Augusto já é a prova disso. Porque o Renato Augusto era um cara que chegou no Corinthians se lesionando toda hora. E hoje a gente está vendo ele aí sem lesão nenhuma, tendo uma continuidade.
O Pato também, acho que tem que agradecer muito ao departamento do Corinthians, Também, porque quando veio, todo mundo falava, vai canelinha de vidro, não sei o que, hoje ele tá aí. Acho que se ele tá bem no São Paulo, hoje ele deve muito ao departamento do Corinthians, com certeza. O Fábio, ele fez um trabalho de própria percepção no Renato Augusto, que foi brincadeira. Eu tive o privilégio de acompanhar. Ele fazia uns saltos no bozu lá, na cama, na cama elástica, que chama jump, né? Que era brincadeira. Então, eu acho que deram 6 meses, mas vamos acreditar na nossa parte de fisioterapia, né? Quem sabe ele retorne um pouco mais antes disso aí. Nós temos que respeitar o diagnóstico, né? Não dá para acelerar muito também, porque eu já tive casos de amigos que a recuperação foi muito boa, começaram a pular a etapa e os problemas vêm depois. E no caso do Bruno, né, eu acho que é legal você entender da lesão. O próprio Renato Augusto, ele saiu, se não me engano, do Flamengo, foi pro Bayer Leverkusen e sempre estava machucado. Né? E todo mundo tratava, mas ninguém procurava entender Sempre voltava, o porquê lesão. que ele machucava. Aí o próprio Bruno não, ele falou, não, vamos entender a raiz do problema que nós temos que tratar lá. Aí tá aí um jogador do nível que é e da importância que ele tem pro elenco do Corinthians. Pra mim, o Renato Augusto é o melhor jogador do Corinthians disparado. Disparado. E esse jogo aí, gente, do Avaí, que teve muito chororô, né, durante a rodada. Parece que o Atlético Mineiro vai ser o novo Inter, né, que vai fazer DVD daqui a pouco. Então, vamos comentar um pouquinho, principalmente esse lance que aconteceu contra o Corinthians, que foi do gol impedido do Avaí. Tico Bretas assistiu o jogo, viu o lance, você acha que estava impedido realmente ou não estava impedido? Assisti. Letícia, você sabe que aqui é o seguinte, a gente é coerente, né? Claro, sempre Apesar falando a de verdade. tudo, nós somos corintianos e tal, e o meu trabalho eu não posso ser incoerente. O gol foi legal, não estava impedido, porque na hora do passe, a gente percebe que, não lembro se foi o Felipe, estava dando condição na hora que o meia bateu na bola, o Felipe, não lembro quem era, se era o Felipe ou se era o Gil, estava dando condição pro atacante. Mas era uma mínima condição, né? Tanto que eu lembro que na hora do gol... Mas No primeiro lance aí, o primeiro replay que a gente vê na hora do gol, eu falei, tá impedido. Dava pra ver que parecia que a perna dele tava um pouquinho à frente. Depois, quando colocaram a linha no lance da Sport TV e tudo mais, aí a gente vê que não tava. Mas um lance muito difícil, que eu acho que não condiz dizer, foi roubada. Foi o Felipe mesmo. A bandeirinha não tem nem condição de pensar em roubar, acho que no momento desse, né? Aí dentro do campo, a velocidade do lance. A bandeira tá voltando, ela estava mal posicionada também. Tinha um jogador na frente dela, o jogador vem de trás, aparece do nada. Esse é o tipo de lance que não dá para crucificar. Não dá para dizer que foi ajudado ou foi prejudicado. É um tipo de lance que é milimétrico. E, aliás, o tira-teima da Globo é operado por um ser humano, né? Vale a pena dizer isso também. Não é totalmente tecnológico, tem um cara apertando o botão. Se ele atrasa 1 milésimo segundo para apertar o botão, já dá diferença. Então, quer dizer, é um lance que não dá para crucificar. E assim, na dúvida tem que dar pro time grande. É que assim, em relação ao Corinthians... É que em relação ao... dá pro grande, que é mais fácil. Ao Corinthians, a proporção é sempre maior. Tudo que acontece em relação ao Corinthians, a proporção é muito maior, Fabinho. E eu tenho... Não que eu estou aqui para passar um pano, né, vamos dizer assim, passar panos quentes assim, para os árbitros. É como você disse, nós temos que analisar também, friamente, que são seres humanos que estão ali apitando. Tem o fator humano, Você até entendeu? porque os árbitros se comunicam, o quarto árbitro está lá fora, está vendo. Às vezes o lance é muito rápido, não tem como, cara. Quantas câmeras tem hoje para tem Isso muito, que eu ia te falar, né? Nossa. Diferente de você que é narrador, você tá ali na cabine ali, você tá ali e tem 10 câmeras para te Exatamente, favorecer. exatamente. Você tem como voltar, tem replay e tal. Agora ali o árbitro ali no calor do jogo, não tem como. Não, e os erros acontecem para todo mundo, né, gente? Claro que contra o Corinthians já tá marcado, todo mundo já tá falando que já comprou, já não sei o quê. Mas os erros acontecem para todo mundo. A gente já teve vários erros contra o Corinthians no campeonato também e que não marcaram. Então, a mão, né, do jogador, que foi a mesma coisa que reclamaram do lance contra o São Paulo. Então, a gente já sabe. E eu só tenho uma coisa para falar para os anti-corintianos que gostam de assistir o Mais Corinthians também. O choro é livre, põe no DVD. E vamos falar agora de Copa do Brasil. Copa do Brasil, 2-0 para o Santos, quarta-feira na Vila Belmiro. O jogo de um time só. Isso eu tenho convicção em dizer. Corinthians não jogou bola. E a gente vai acompanhar aí o gol do Sardinhas. Os gols, né, aliás. Gabigol abrindo... Opa! Aí. Foram os melhores momentos, né? Na verdade. Mas Ô, produção, você tá de sacanagem comigo colocar os melhores momentos desse jogo? Só teve o Aqui é Santos. Corinthians, só deu Santos, bota só os gols e tá bom, tá mais do que bom já.
Vamos ressaltar então o que aconteceu de bom na partida, né? O Lucas Lima, que hoje está atuando pela seleção brasileira, né? Foi convocado, é um ótimo jogador mesmo e faz jus à sua convocação. Porque um belo passe, né, de meia milimétrico mesmo, né, Fabinho? Você que teve o privilégio de jogar com o Ricardinho, que tinha uma treina na cabeça, né? Aquilo ali foi passe de... Uma treina na cabeça. Aquilo ali foi passe de Ricardinho, a bola do Lucas Lima. As duas bolas, né? E como eu disse no início do programa, né? Infelizmente o Corinthians não entrou em campo. Infelizmente o Tite vem respeitando muito, quando o jogo é fora de casa, os adversários. Ele vem respeitando muito. Você vê que a molecada, eles começaram a marcar pressão e jogar em cima a todo tempo. Então, teve um momento que eu vi o Renato Augusto ali, na cabeça da área ali, receber... Olha lá, a bola do Lucas Lima, que eu disse. Teve hora do jogo que eu vi o Renato Augusto, que é o nosso meia ofensivo, para jogar ali do círculo central para frente, ali perto da meia-lua do time adversário, ele estava ali fazendo o papel de primeiro volante, entendeu? Então acho que o Tite tem que rever esse conceito em relação a jogo fora de casa, porque o Corinthians é grande, a gente não pode respeitar tanto assim também as equipes, independente de quem seja, se for o Santos, se for o Luverdense, se for o Criciúma, se for o Palmeiras, se for o São Paulo. Eu acho que a gente tem que pôr o nosso ritmo, o nosso time é bom, nós temos um elenco, infelizmente agora aconteceu essa fatalidade com o Luciano, mas vamos ver se vai ser difícil. Vou ser coerente também, mais uma vez aqui no meu comentário. Vai ser difícil, mas vamos buscar reverter esse placar. Fabinho, por favor, fala você que você é o convidado. Você acha possível reverter, Fabinho? Você que já teve. Algum jogo que você teve uma dificuldade muito grande para reverter? Algum placar adverso? Já, e a motivação ela veio até do time. Tomou de quanto? Nós perdemos, se eu não me engano, de 3-1, Copa do Brasil, 2008, lá no Serra Dourada. E a gente fez 5 gols em 30 minutos. Não foi? Foi o episódio da Uva Verde. Foi o episódio da Uva Verde. Mas o bicho foi grande então, hein, Fabinho? Não teve bicho. Eu acho que a infelicidade do próprio diretor, que ele deu a arma que nós estávamos precisando. A Uvinha falou que era ouro, então, né? Eu acho que nós temos 90 minutos aí para tentar reverter, do mesmo jeito que o Santos teve a oportunidade de fazer 2 gols, nós temos condição também. Em relação ao Tite, hoje, né, fora das 4 linhas, a gente começa a ver algumas coisas que nós não víamos contra o atleta. Tem muita coisa que tem que ser respeitada. O fator cansaço, o fator lesão de algum jogador. Então, assim, você nunca vai ver a equipe 100% no mesmo ritmo, né? Porque começa o campeonato, tem muita coisa que acontece e o treinador, ele entra não com o time defensivo porque ele quer ou respeitando demais. É que ele tem que respeitar alguns fatores que vêm aparecendo no meio da competição. Eu acreditava muito no Corinthians, pelo momento, por ter uma equipe, ao meu ver, melhor do que a do Santos. Mas o Santos foi feliz, aproveitou as oportunidades, né? O Corinthians realmente não conseguiu imprimir o teu ritmo, mas tem mais 90 minutos dentro de casa. E Copa do Brasil é assim, cara, eu torci para que o Corinthians fizesse um golzinho ali, porque o jogo ia dar uma apimentada, né? Copa do Brasil, tem que fazer 2 gols e tal, mas o Corinthians vai ter que jogar com inteligência, até porque não pode tomar gol. Se tomar gol complicou, e tem que fazer 4. Aí ainda mais sem ataque agora, né? Daqui a pouco eu vou chamar o vídeo do momento da lesão do Luciano. Estávamos adiantando um pouquinho o assunto já aqui. Infelizmente, perdemos digamos que o principal jogador do elenco agora, né? Vinha sendo a salvação do ataque corintiano. Mas eu acho que fica o recado, né? O Tico já falou a respeito, mas jogar fora de casa e respeitar o adversário, claro que respeitar sim, mas tem que se impor também. A gente vinha sofrendo disso no Brasileiro, inclusive, a dificuldade de ganhar fora de casa. Aí parece que acertou, a gente teve vitórias importantes fora de casa, inclusive essa última vitória contra o Avaí, e foi para Vila Belmiro e não apresentou o mesmo futebol que vinha apresentando aí no Brasileiro. Só tem uma coisa para fazer uma ressalva também. É o seguinte também, vou dar o papo reto aqui. Luciano, tá num bom momento. Não é nada disso também não, gente. É que o futebol nosso tá tão nivelado por baixo que o cara mete 2 golzinhos ali. Claro, mas o momento dele era um jogador do momento do Corinthians. Momento legal, mas também não é nada disso tudo. Exaltaram tanto o Malcom, que é um garoto que pode vir a ser um ótimo jogador. Quem sou eu aqui para falar que o Malcom não possa despontar? Nos últimos 3 anos não jogou nada. No 3 anos, 3 jogos não jogou nada. Mas também o Luciano também não é tudo isso também não, hein? Vamos colocar os pingos nos i direitinho, porque às vezes a gente fica criando muita expectativa, aí acontece isso, cara, meteu 2 golaços e tal no jogo contra o Avaí, legal e tal, fez mais outro gol decisivo e tal.
Não, inclusive já Precisa aconteceu isso. pensar Tico. direitinho. Quando ele chegou no Corinthians, que ele veio justamente do Avaí, vocês lembram, né? Ele chegou já metendo gol em todo o jogo, aí depois deu aquela estacionada, tanto que ele entrava, era criticado, teve aquele lance que ele não estava entrando para jogar, que os empresários dele até estavam pressionando, que iam levá-lo para o Flamengo e tudo mais. E aí ficou nessa. Foi para a seleção do PAN, né? Foi artilheiro, voltou com moral, e o Wagner Love em péssima fase. Então, ele voltou realmente com moral e fez jus a essa moral. Fez por merecer o estrelismo, digamos assim, do momento. Não que ele seja um craque, que ele vá ser um ídolo corintiano, mas o momento dele realmente era muito bom e que estava salvando o nosso ataque, que tá difícil. Mas você vê a situação, né? O Tito falou. Tá difícil. O Fabinho jogou com o Luizão. Não é nem parâmetro. Não vamos nem comparar. Quem mais? Lee Edson, Gil, Luizão, David Gaguinho. Gil. Aí você fala assim, pô, jogar com o Luizão. Olha o departamento, né, cara? Aí o Corinthians, o Luciano, como você falou, não é nenhum gênio, nem vai ser, eu acho, mas tava resolvendo. É aquela famosa frase, é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Que nem dizem na quebrada lá, é o que tá tendo. Pois é, e ferrou com o que tem pra hoje. Agora lascou, agora complicou. Agora, Letícia, eu acho que o Corinthians ele entrou realmente defensivo, mas o Tite ele manteve a coerência, que se ele quisesse se defender mais ainda, ele tinha entrado com o Ralf em vez do Bruno Henrique, por exemplo. Eu acho assim, o Corinthians tem um meio campo agora que está nos modos dos meio campistas europeus. Você não tem mais aquele volante de contenção, brucutu. Agora você tem meio campista, o cara tem que saber jogar em todas ali no meio. Não dá mais para o cara ser limitado a uma posição só. Então, o Corinthians tem esses jogadores. Bruno Henrique, se puder avançar, avança. O Elias é um cara que chega à frente. O Renato Augusto joga de segundo volante, às vezes, igual você falou, de primeiro volante. Só que é um desperdício, É um desperdício, né? O Jadson já fica mais à frente, não tem característica de marcação. Mas falta poder de fogo, cara. Verdade seja dito, o Corinthians não tem poder de fogo. É um problema. O Corinthians, eu acho que é um time pesado quando o Elias não vai. O Renato Augusto é um jogador pesado. O Jadson é um jogador pesado. O Elias não foi, né, nesse jogo. O Elias não jogou vai, nada, o Corinthians fica refém de enfiada de bola, de lançamento, e aí fica muito limitado. Se você tem um Elias, por exemplo, o Tite fala, Elias, vai! Pô, é um cara que chega à frente, chega chutando. O Fabinho chegava chutando, chega fazendo jogadas. O Corinthians, o Elias ficou travadão. Não sei se por ordem do treinador, não sei se é porque ele se sentiu pouco confortável de avançar. Mas enfim, quando o Corinthians não tem esse jogador no meio que dá velocidade, eu acho que fica um time pesado, ao contrário do Santos. O Casimiro é levinho, Giovani é levinho, Ricardo Oliveira tem 35 anos, mas parece que tem 18. É um outro padrão de equipe, né? Eu queria fazer até uma ressalva em relação ao Luciano, que é um jogador que merece todo apoio, é um jogador novo, né? Parece que tem 21, 22 anos, né? 22. A carreira do atleta, ela é construída a cada jogo. Então, assim, na minha caminhada também, nem sempre foi aplauso. Pô, tinha jogo que eu estava perdido também. Então, eu acho que ele demorou para entender um pouquinho o que era o Corinthians. Então, você chega no Corinthians, você chega fazendo gol, daí a pouco você não faz mal, você não faz mais, porque a gente acaba nos acostumando mal. O Tite falou mal. que ele deslumbrou, Fabinho, só para te Entendeu? ajudar. O Tite deu uma entrevista e falou, o moleque deslumbrou. O Corinthians Até, é na outra verdade, dimensão. os empresários acabam Deslumbrou. influenciando de forma negativa, às vezes. outra isso. dimensão. Deslumbrou. Então eu acho que ele ia começar a construir a sua carreira agora, ia estar entrando no seu momento de afirmação agora. É uma pena, né? E eu acho que nós vamos ter trabalho aí para achar uma peça aí, né, meu? Uma coisa também, Fabinho, que eu quero até a sua opinião em relação a isso que eu vou dizer aqui. Poxa, pera lá, Tite. Vai usar o Danilo como centroavante. Não vai aguentar. Não vai aguentar. O Danilo, ele não tem preparo físico para jogar uma partida inteira, os 90 minutos. Pô, então, pra que existe Gustavo? A gente vai falar já dos meninos da base. Então. Calma aí. Então a gente beleza. já vai entrar no Vai fazer assunto. aquele drama? Vamos dar aquela crítica pesada que é preciso. Mas eu vou chamar um intervalo rapidinho. Quero reforçar antes para os nossos telespectadores participarem conosco aqui do programa Mais Corinthians. WhatsApp na sua telinha 011 99654 2502. Manda sua pergunta para o Fabinho, manda sua opinião sobre esses próximos jogos aí do Brasileiro, da Copa do Brasil. A gente volta já para responder vocês. Rush up the place.
Churrasco, balada, festinha, festão, conversa de bar, pagode e forrozão. E o engove? Formatura, piscina, sambão, karaokê, se é curtição, não pode esquecer, hein? O quê? Engove! Engove pra você. É só alegria, comemoração, e se precisar, ó, quem tá de plantão. Engove! A vida foi feita pra se ter prazer, mas o dia seguinte é que eu quero ver. Engove! Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. O pequeno Lucas tinha um sonho: ser médico. Mas sem ajuda, esse sonho estava longe de ser realizado. Até que um dia, uma empresa doou parte do seu imposto de renda para o Funcad de Osasco. E Lucas se tornou um médico que ajudou muita gente. Faça parte da história de uma criança. Destine parte do seu imposto de renda a pagar para os projetos do Funcad de Osasco. É simples e não custa nada. Gente, a nova mortadela defumada Seara ficou ainda mais gostosa. Defumada naturalmente com um cheirinho que dá água na boca. Por isso eu vim até o Mercadão de São Paulo, onde são servidos os sanduíches de mortadela mais famosos do Brasil. A família do Marcos está aqui há 4 gerações e ele percebeu que mortadela a gente não precisa comprar assim no automático. Pois é, eu pesquisei, comparei e mudei. Experimente Seara, a qualidade vai te surpreender. O final de semana da TV Esporte Mais é recheado de debate e informações sobre o mundo do futebol aos sábados e domingos. Com a primeira edição às 16 horas, com tudo sobre o que vai acontecer na rodada, e a segunda edição às 19 horas, com gols e a repercussão dos jogos. Então não perca, aos finais de semana ou na rodada, ao vivo, na TV Esporte Mais. Já de volta com o programa Mais Corinthians. Então, gente, vamos emendar esse assunto aqui, né? Foi a lesão do Luciano, infelizmente, no ligamento cruzado anterior do joelho direito, 6 a 8 meses fora dos gramados. E a gente vai chamar o momento do jogo, a imagem aí onde o Luciano acabou se machucando nesse último jogo contra o Santos pela Copa do Brasil. Sentiu, né? Sozinho, Deitou. né? Pior que essas lesões, assim, quando é sozinho... São as piores. Na hora que ele caiu... E ele pisou tudo errado. Ele desesperadamente Olha chamou como a parte médica do Corinthians, ele começou a chamar, eu falei, ih, foi grave, cara. E ele tentou continuar, foi né, sério. É, foi e depois sério. ainda colocar, ele foi A vontade do cara é mancando. tentar continuar. Foi o que o Fabinho disse, o jogador quer jogar. Quer jogar, não né? tem O cara tá com o joelho jeito. estourado, O cara tem pode que estar sem a voltar. perna, ele quer ir pro jogo, não Olha tem aí jeito, como né, Fabinho? dobra o joelho. Não, Parece com dar aquele certeza, elástico com no certeza joelho. deve ter feito algum barulho que ele ouviu. Ele falou que deu estalo. É, Ele falou, entendeu? sentiu Porque estalo. assim, a gente que tá ali, vocês estão fora, Ele tal, falou. tem a massa, tudo, mas você escuta e você sabe que não é normal, a dor não é normal. Então aí ele já entra em desespero, né? Em E 2000. vocês dentro de campo também ficam desesperados quando vê um atleta tendo esse Ah, tipo de lesão, com né? certeza, né, meu? Porque a gente sabe que tem aquele atleta que encosta, qualquer coisa vai cair, você fica meio na dúvida. Mas o Luciano não, é aquele jogador agudo e outro, até pelo momento dele, ele estava com vontade mesmo, ele ia buscar o jogo até para manter a média de gol e o clube estava precisando dele, né? Em 2008 eu tive no Corinthians mesmo uma das lesões a única lesão mais séria da minha vida também. E rapaz, foi uma dor insuportável, Foi onde né, a lesão, cara? Fabinho? Eu estourei o músculo adutor, né, da perna, o que segura praticamente a perna, arrancou um pedaço do osso, né? E assim, eu não cheguei a ver o lance, mas a sensação que eu tive era que eu tinha tomado um soco nas costas, né? Porque eu fui receber de costa e tal, e aí saí com a dor, tentei voltar e tal, e aí o cara, depois, o doutor, na época, o Joaquim Grava, tava explicando, ele falou, cara, engraçado, né? Você queria voltar com a sua perna solta lá e tal, não sei o quê. Mas assim, a gente sabe que tem alguma coisa errada, eu escutei realmente um barulho, mas eu não fazia a mínima noção do que era. É por isso que nós acabamos entrando em E o desespero, Luciano foi né, tão meu? grave que, além do ligamento, ainda chegou a ter do menisco lateral também do joelho. Então, foi duas coisas aí. Vai passar por cirurgia nessa quarta-feira, com o Joaquim Grava, né? E como a gente já havia adiantado aqui, então, de 6 a 8 meses, pelo menos, de recuperação. Acabou a temporada. E outra, né? Que não só o Luciano, a bruxa tá tão solta no Corinthians, que também o possível substituto dele, recém-contratado, o Rildo, também teve uma lesão aí, mas aí menos séria, graças a Deus também, mas pelo menos 15 dias fora dos gramados. Então, é o que nos leva a ter que ter favor, fé. né? É um favor, né? Ai, meu Deus. É um favor, né? Olha, a corneta Fabinho tá é jogador. solta aqui. Fabinho, eu não joguei bola.
Mas eu falo. Né? Você não gosta do Rildo? O Rildo, com todo respeito, é um jogador esforçado. Meu pai também é esforçado. Só que não joga bola. O Rildo é um cara esforçado, corredor. Mas você sabe, hoje em dia, cara, não dá, mas você tem que saber jogar futebol, Fabinho. O futebol mudou muito. Mudou demais. O futebol cara. mudou. Não dá mais pra enganar. Não tem dá mais pra 50 enganar. câmeras lá, Não né? dá pra 50 enganar. câmeras, 30 milhões de corneta, dá mais pra não tem enganar. como. Fabinho, em relação até isso, eu queria fazer uma pergunta pra você, mas antes eu quero fazer uma ressalva. Que Rildo, que Luciano, que o menisco vire pra trás. Que o seu menisco sempre continue assim, Que menisco, hein, pai? Gente, que não menisco, foi hein? esse tipo. Menisco e quadríceps, uma junção beleza, hein? Então. Isso, qualidade. Viu? Joguei bola também, né? Pô, tem que respeitar. Por isso que é porque tá beleza. Então, Fabinho, agora falando um pouquinho sério, o que eu queria te perguntar. Pô, cadê a malandragem do futebol, meu irmão? Não tem mais aquele migué. Pô, hoje em dia, se você cava uma falta, cava um pênalti, você é julgado pelo STJD. Cadê a malandragem do futebol, Fabinho? Eu acho que a própria comissão do futebol brasileiro está acabando com isso aí. Ontem eu acho que teve um jogador do Paysandu, que fez um gol no Fluminense, e ele foi comemorar com a torcida. Quando ele retornou, ele tomou um cartão amarelo. É brincadeira? Então, assim, eu acho que tem que ter, porque hoje o árbitro tem auxílio, todo mundo se fala, tem um quarto árbitro, e outros árbitros hoje estão tão bem preparados que ele vai errar, ele vai acertar, mas ele sabe quando está assinando. Eu acho que a gente está querendo encher o futebol de pompa, aí nós estamos tirando todo o brilho. Exatamente. Até porque o nível que o futebol brasileiro se encontra hoje, nós temos que começar a acabar com essas coisas, voltar lá atrás no processo da formação. Por que não tem mais aquela malandragem? Porque o pessoal daqui de cima está inibindo isso aí. Aí a gente começa a ensinar lá embaixo tudo errado, porque nós não estamos preparados para isso, aí o resultado está aí agora. Né? Tem muitos jogadores realmente que estão abaixo do nível que tinha que estar, mas porque o nosso processo de formação tá complicado. Ô Tico, Família, mas vocês falam malandragem no sentido de ser esperto, ligeiro. Né? Porque, Sim, por exemplo, sim, você jogou na Europa, na França, na Europa, no Brasil é muito comum um jogador cavar pênalti, se jogar dentro da área, tentar simular, tal. E aqui parece uma coisa normal. Na Europa, o jogador, se fizer isso, o outro do próprio time, o adversário, vem, o Neymar, dedo em riste, reclama. E lá eles não admitem esse tipo de coisa. O Neymar sofreu um pouquinho no Barcelona, né? Até você pegar alguns vídeos e ver com cobrança do próprio Xavi, do próprio Iniesta, porque assim, para eles não é normal. Mas essa questão da malandragem sempre foi a nossa essência, porque a gente vem da várzea, vem do terrão, o europeu não sabe o que é isso. E aí a gente vai lá atrás, pega... Não tem, cara. Você pega o Garrincha com toda aquela ginga. Eu acho assim que às vezes nós somos muito críticos com nós mesmos, queremos inibir muita coisa e acabamos tirando o brilho do nosso próprio futebol. Esse é o problema. Eu acho que a malandragem tem que existir com respeito. E outra, se o europeu tá vindo aqui e tá comprando o Neymar, vai levar com a malandragem, porque o Neymar só é Neymar porque foi malandro. Isso. Então pronto, eu acho que tem que ser dessa forma. Eu acho que nós somos muito autocríticos. O pessoal que julga também do STJD, com todo o respeito, tem que fazer mais parte do futebol e não pode ter time para torcer. Eu já tive lá, fui julgado, tinha vezes realmente que eu merecia estar lá, outras eu não merecia estar, mas é complicado eu ser julgado por um cara que não tem noção nenhuma do futebol. A mesma coisa que eu queria... Então pronto, é a mesma coisa que eu queria criticar um músico. Eu nunca cantei na minha vida. Então acho que tem muita coisa que nós temos que rever para que a gente possa voltar a ter um futebol hoje competitivo. Porque para mim hoje, como torcedor, é difícil até olhar para a seleção brasileira, não criticando quem está lá. Porque eu tenho amigo na Ásia, eu tenho amigo na Europa, quando a gente toma uma sapecada, você vai lá, tá lá no e-mail, o cara te liga tirando uma onda. Então assim, acabou. A nossa amarelinha está perdendo respeito. Deixa eu te falar só mais uma coisa aqui, Fabinho, quero que você compartilhe. Eu tenho meio que a solução, assim, eu sei um pouco por que o futebol está acabando. Como o Vladimir esteve aqui também conosco, e eu tive essa mesma resenha, depois nós fomos jantar e tal. O que acontece? Tá faltando ex-jogador na base, cara. Tá faltando ex-jogador, sim, ex-jogador da antiga, que nem você. Você hoje está com 35 anos, mas você pegou a nata do futebol. Tá faltando. Hoje, tudo bem, que tem que ter pessoas, como que eu posso dizer, letrados, né? Que nem a gente costuma dizer. Tem muito professor. Então, tem que ter, porque eles têm um embasamento técnico. Tem a formação, eles né? sabem. Pra passar o conteúdo. Mas só que tem que ter tem que ser linkado. Tem que ser linkado a técnica com a prática. O Vladimir hoje ele é presidente do Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo, né? Vladimir. Parece que ele disse que eu não sei como é que tá, porque eu vi ele lá e tal, a gente conversou um pouquinho, é um cara que eu admiro, respeito, por ser corintiano e tal. E assim, eu acho que na CBF, a gente está tendo um problema lá, eu fui lá, vivi agora, fiquei 15 dias lá fazendo curso, tirando minha licença. Então a briga lá é o ex-letrado e o ex-atleta, né? Porque o ex-atleta, ele abre a escolinha sem ter formação nenhuma, passa de qualquer jeito, a criança não absorve.
Eu acho que nós precisamos adquirir, sim, um conhecimento. Eu fui até duro nas minhas palavras quando eu tive a oportunidade de dirigir lá, porque nós temos ex-atletas, nós temos letrado e tem gente que está ali só para aprender mesmo, porque não tinha outra coisa melhor para fazer. E assim, não adianta o letrado, ele vir da universidade com todo o conhecimento e não sabe passar. E na hora de bater na bola, o letrado? Que não... Eu já tive um treinador que não sabia bater na bola e eu achei isso um absurdo. É brincadeira? Mas eu tive que respeitar porque o homem estava com apito. Mas assim, eu acho que o mínimo que ele tem que fazer é saber dar um passe. Mas porque tem um monte de treinador que nunca jogou bola. Mas o Oswaldo Oliveira, ele sabe dar um passe. Eu não preciso saber, eu não preciso ter uma carreira brilhante, mas eu preciso corrigir o movimento do meu atleta. Pega e dá um passe, como é que eu vou estar ali na frente com a grandes treinadores foram péssimos jogadores. Tudo, mas sabe corrigir. Mas o Luxemburgo disseram que era horrível. Pronto, e assim, Felipão, então? Nem se fala. E não adianta o ex-jogador achar, eu encerrei minha carreira, eu tive 15 anos na base, trabalhei com os melhores treinadores, eu preciso ter um conteúdo para passar, até porque a minha abertura no futebol, realmente, pela experiência, pelo cheiro do vestiário, vai ser maior do que o ex-letrado. Então a gente precisa se capacitar. E cada treinador tem que ser o seu estilo, cara. Sabe, você não é obrigado a se capacitar. Eu já acho que o problema da base vai muito mais além até do que essa questão de treinador, de passar, mas é porque virou negócio, né? Virou negócio. Hoje a gente não vê mais aquelas peneiras, aqueles meninos que vinham da favela, que tinham realmente habilidade, jogando, crescendo nos clubes. Hoje a gente vê atletas que os pais colocam na escolinha, que pode pagar, que está pagando treinador também, que está pagando empresário, então... Tá difícil e o futebol tá cada vez mais complicado. Isso é o que mais tem. Mas eu acho que a culpa é dos clubes. Que aceitam isso. Eu acho que os clubes têm que olhar assim para a base, porque, com todo respeito, nessa hora, no Corinthians é a hora de olhar. Se tiver um menino, tem que ter um menino lá do Sub-20 preparado. E aí a responsabilidade, e eu sei que o treinador Sub-20 do Corinthians é muito bom, que é o Gilmar Loza. Então, o menino tá preparado. Se ele vai psicologicamente aguentar a estrutura do peso da camisa do Corinthians, é outra coisa, porque na base é outra coisa. Mas tem que ter alguém preparado. Mas tem que testar, né? Tem que saber como o menino vai reagir. E a gente tem o Gabriel Vasconcelos, que já esteve presente conosco aqui no Mais Corinthians também. O menino foi artilheiro em todos os campeonatos que os três últimos anos aí que ele participou. Agora é o Campeonato Paulista Sub-20, 12 jogos, 10 gols. Então, por que não testar o garoto? Mas o Lulinha também tinha sido artilheiro. Não, mas então, cada caso é um caso. A gente não pode deixar de colocar o Gabriel Vasconcelos, o Isaac para jogar, se baseando no Lulinha, no que aconteceu com o Lulinha. Por quê? É que o Tite é um cara, independente do Lulinha ter ido no Corinthians ou não, o Lulinha ele tem números exemplares dentro da própria seleção brasileira, lá porque onde ele passou da base. E para mim, eu gosto, é um excelente jogador. Eu acho que precisa ter o momento certo e o Tite é um cara que ele tem a consciência do grupo que ele tem na mão e do momento que ele pode pôr. O Lulinha entrou na fogueira, né? Foi aquele momento, o pior momento para ele ter subido pro profissional. Dentinho. E hoje eu acho que assim... O Dentinho ainda segurou o rojão ainda. Só que hoje acho que assim, a gente é líder do Campeonato Brasileiro. A gente precisa, se o Tite quiser continuar nesse esquema 4-1-4-1, que é o esquema que ele gosta, com algum avançado ali na frente, ele vai precisar achar um jogador para isso. Vai improvisar Danilo, tudo mais, não sei o quê. Quem sabe dê certo, quem sabe não dê. Wagner Love ficou 6 jogos aí sem fazer gol, pior fase da carreira dele. Então eu não vejo por que ficar insistindo no Wagner Love no momento ruim, e só queimando mais o jogador, porque cada vez mais a torcida fica sem paciência, e não testar um atleta da base que pode ser que não vá lá bem, mas o cara que é profissional também não está indo bem. Então, acho que não tem motivo para não testar os meninos da base. O da base já é profissional hoje, com 16 anos, né? Já tá, né? Tem umas leis aí que 16 anos os caras já profissionalizam. Eu acho que ele vai ter o momento dele, sim. Eu acho que com 2-0 contra na Copa do Brasil, na minha opinião... Não, aí é complicado. Não dá para colocar garoto. Não, até porque eles não poderiam, porque não está inscrito, né? Mesmo se estivesse, eu não colocaria. Com 2-0 contra, eu não colocaria. Nem contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro agora, o time precisando, sei lá, apresentar alguma coisa. É o campeonato distinto do outro e tal, mas vem de uma derrota, a torcida vai lotar. Cruzeiro eu também não colocaria um garoto agora. O Tite é um cara, eu acompanhei o Tite 1 ano e meio, você treinou com ele, então eu era da TV do Corinthians, eu acompanhei treino a treino, o Tite 1 ano e meio. Você sabe o que é legal? O Tite sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar com o garoto, Tite é porque demais. A primeira passagem do Tite, nós tínhamos feito um campeonato paulista muito ruim, quase caiu, que o Grafite fez aquele gol do São Paulo, e depois ele fez um ótimo campeonato brasileiro, terminando com 5º, e ele estava com 6 jogadores da base, que era o Wendel, o Bruno Otávio, o Fininho, o Coelho, o próprio Jô. Então, assim, ele tem um momento, acho que nós temos que esperar e confiar. Ele sabe a hora.
O Wendel Raul, que é meu parceiro, tá no Brusque hoje lá na... Bruxa, você é bruxa. Tá no Brusque lá Mala pra ser parceiro. no Sul, parceiro. Ei, boleiragem, viu, Tico? Vamos lá que tem pergunta pro Fabinho aí no WhatsApp, vamos colocar na tela. Letícia manda essa pergunta ao Fabinho. Qual foi o título que marcou mais? Qual o título que ele teve no Corinthians, né? Que marcou mais, então, a carreira dele? A pergunta do Jonathan, que é lá de Ceará, inclusive, viu? Fiel Ceará, assistindo o programa Mais Corinthians hoje. Um beijo pra você, Jonathan, e o Fabinho vai responder, então. A Fiel lá em cima é muito forte. Assim, graças a Deus eu tive muitas conquistas no Corinthians, cara. E todas teve a sua importância. Título da Série B. Eu fui campeão paulista em 2009, já com o Ronaldo também, na Baixada, né? Que massa era esse. Eu concentrava com o homem, uma vergonha, não abria nem a boca. 6 anos de casa, eu ficava quietinho na minha lá. Mas é um fenômeno, tanto na humildade, tanto no futebol que apresentou. Então, assim, Jonathan, todos os títulos que eu tive pelo Corinthians foram importantes, porque todos foram muito suados e todos eles foram de uma forma diferente. Então, eu guardo com carinho, não dá para escolher um só. Até porque, pro atleta profissional se sagrar campeão, com todas essas equipes do estado de São Paulo e do Brasil, é muito difícil. Então, eu valorizo cada um dele, inclusive aquele interclasse lá na minha escola pública lá, eu valorizo, tô igual o Túlio, meu. Quanto gol, quanto tudo. Ô, deixa eu perguntar, Fabinho, quantos gols na carreira, velho? Cara, eu não contei não. Eu lembro que quando eu saí do Corinthians, eu tava beirando aí, e eu brinco muito com o velho Vamp, né? Eu quase te peguei, eu tava beirando aí uns 42 gols. Ô, louco, né? Não, entrar um volante. Mas eu era ousado, eu era abusado. Tem atacante que não tem esse número de gols hoje em dia. O Wagner Love. Pega os últimos 5 anos de carreira dele, não tem isso. Não. Eu acho. Não, tem sim. O Wagner Love Na China? Teve 28 gols pelo Flamengo, 28 jogos pelo Flamengo e 23 gols. No Flamengo. Na fase boa, né? Na fase que ele tava bem. A gente sabe que ele é um jogador que pode vir corria. a jogar um ótimo futebol, tem nome, tem história. Infelizmente, no Corinthians, ele tá nessa fase que a gente vê. Tem muito disso, Fabinho, né? Que o jogador vive de fase, tem momento ruim, então... Tem altos e baixos. O Tite é um cara que traz muito pro lado psicológico, deve estar conversando. Na questão do garoto, esse é complicado, é porque todo mundo espera demais. Então, a gente acha que o garoto vai entrar e vai resolver, e de repente ele não vai resolver. E o Wagner Love, por seleção brasileira, Flamengo, Palmeiras, tudo, a gente espera demais. Então, às vezes, tem que se respeitar o momento. É verdade. Até porque o Wagner Love, eu não sei porquê, Fabinho, cara, mas eu sou uma pessoa que confia muito ainda no Love. Eu acho que ele vai desencantar, cara. Eu acho que eu sou o último e único dos moicanos aí. Porque Olha, a qualidade... eu acho que sim. Porque a qualidade técnica do Love... Você teve a oportunidade de jogar com ele? Eu joguei contra. Assim, eu gosto do estilo dele. Porque, assim, independente da fase estar ruim, ele é um jogador que não se esconde. Ele tá dando a cara. Eu acho que esse jogador é importante. Isso é importante valorizar. E é o que eu falo, de repente o momento para ele agora não tá ruim. O Corinthians tá no momento bacana, é líder do Campeonato Brasileiro, mas para ele não tá ruim. Mas de repente pode ter um reverso e ele volta a aparecer quando a gente mais precisar dele agora. Né? Sabe por que eu digo isso? Porque eu duvido você me nominar um atacante que tem a mesma qualidade com a perna esquerda e com a perna direita hoje no Campeonato Brasileiro, igual o Wagner Love tem. Para finalizar não tem. Não, o Wagner Love tem trabalho, qualidade. Isso é trabalho da malandragem. Então... Eu acho que esse tempo aí para ele deve ser dado. Sabe que a torcida do Corinthians vai cobrar mesmo. E ele veio preparado para isso. Não, e ele mesmo sabe que ele está abaixo do que ele pode render. Ele fala isso nas entrevistas. Ele não se mostra assim... Ainda bem que ele reconhece. Né? Não, então, é importante isso também. Porque tem jogador que é criticado. Por exemplo, o Ganso, do São Paulo, a gente viu aí grandes momentos. E não aceita ser criticado, porque acha que está fazendo o que tem que fazer dentro de campo. Ele não, ele reconhece, ele sabe que a torcida vai cobrar, ele sabe que a torcida está cobrando. E ele abaixa a cabeça e continua indo treinar, continua tentando, né, fazer o dele dentro de campo. Eu acho, a gente até brincou aqui um dia, no programa, que o problema do Love é quando a bola chega no pé. Porque ele tá sem a bola, ele corre o jogo inteiro, ele busca, ele marca. Então, ele não é um jogador que entra em campo com má vontade, que a gente possa falar, não tá, Eu né? acho que o Love tem que voltar às origens dele. Tem que liberar a concentração. O Love levar a minazinha lá no hotel. O cara é casado, o cara é casado. Então leva a mulher dele no hotel. Leva a mulher, leva os filhos. Libera a concentração pro Love, artilheiro do amor. O Corinthians se concentra no CT, cara. Aí não dá pra você dar. No CT, se você agora. liberar Na época pra que um, você era tem que liberar pra solteiro, todo mundo. Fabinho, você é um cara casado, muito bem casado. Inclusive, falou muito bem da sua esposa aqui. Quero mandar um abraço pra ela. Fabinho elogiou muito a senhora Fabinho. Na época que você era solteiro, tal e coisa. Dava pra dar umas escapadinhas?
Neguinho da lata boa, da lata boa. Tava na televisão todo domingo, tava bonito. Tem um momento pra isso. O Corinthians, além de ser um time de massa, quando você sai, né, com a moral, pô, ganhei 3 pontos da Globo, é outra coisa. Agora, quando tá ruim a fase, pô, aí o carteiro passa, te cobra, você sai do apartamento, o porteiro, pô, te cobra, o caixa do mercado, pô, te cobra. Então, assim, cara, tem um momento certo para todas as coisas. Você não pode abusar demais ou acontecer o que aconteceu com o Luciano. Ele veio pro Corinthians, não estava preparado para a carga e deslumbra. Isso é normal. Então, aproveitei os meus momentos, claro. Deu algumas escapadas com o velho Vamp. Mas o Vampeta era um cara que ele falava... Eu tentei levar ele não quis ir. Ele falou que ele agradava todos os santos. Mas era um cara que falava, garoto, vem até aqui, daqui você não passa, que você vai se complicar. E a gente realmente não passava porque o respeito, né, meu? A gente sempre teve aquele respeito pra Guizão, Vampeta, isso aí. Hoje o cara chega no profissional e eu sou igual a todo mundo. E não é, cara. Não dá. Mas mesmo que você aprontasse, você entrava e jogava a bola, cara. Não, mas é porque eu tinha consciência. Que jogava a bola. O jogo acabou 6 horas, não. Eu vou sair porque 11h30 eu tenho que estar na minha casa. Porque quarta-feira a cobrança tem outra coisa. Eu não tinha esse respiro que os caras têm lá na frente. Eu era o caça-craque. As missões que eram dadas pra mim eram sempre as piores. Pega o 10. Pega o 10. Não deixa pensar. Então eu tinha que me preparar. E nessa época, os camisa 10, não é que nem os camisa 10 de hoje, né? A gente tinha grandes camisa 10. Por incrível que pareça, o Alex foi o pior meia que eu marquei. O Alex era um cara que ele não tinha muita velocidade, mas ele era um cara que não dominava errado, ele era um cara que não dominava, ele não passava errado. E assim, eu não podia trabalhar em cima da dúvida dele, porque como eu me preparava muito bem, cara, o cara dominava errado. 1 segundo eu conseguia chegar, tomar ou abafar. E ele não, cara. Ele é impressionante a qualidade desse cara. Eu nunca conseguia antecipar qualquer movimento dele. Então, ele ficava me xingando, pô, você é chato, eu falo, vai pra lá e tal. Mas era um meio, assim, cara, extraordinário. Também, ele não tinha cabeça, né, pra pensar também, né? Igual o Ricardinho, né? Andava com a trena e tal. Porque às vezes, né, meu... E não foi pra Copa, Alex, hein? Nossa, não dá pra entender. E como é difícil hoje em dia, né, no futebol que a gente tá comentando aqui hoje, achar camisa 10 nessa qualidade que tinha essa época que você marcava. Acho que você pode voltar a jogar mesmo com uma idade avançada e tentar marcar camisa 10. Pô, pessoas ali no meio campo, o Elias corre pra todo mundo, o Ralf parecia uma parede, batia, derrubava 3, 4. Na minha época não tinha isso aí não. Na época o Vamp falava, ó, fica aí que eu vou ali dar uma volta e vou... E não ficava pra ver, né? Porque no vestiário o pau comia, mas... Não, e nessa época, né, os meias, eles não tinham essa característica de ter que voltar a marcar. Não, eles e não gostavam disso. Camisa 10 ele não gostava de marcar. Hoje a gente vê que, quem sabe a gente perca um pouco da qualidade, da habilidade no ataque dos camisa 10, porque é exigido pelos técnicos que os meias voltem para marcar. Todo mundo marca. Mas esse é o problema, é o motivo da gente estar perdendo a nossa essência. Eu também Quem acho. que faz isso? Europeu. A gente quer copiar tudo gente quer e não copiar sabe por que está copiando. Entendeu? Vamos continuar na nossa aqui, porque nós somos pentacampeão do mundo, filho. Vamos melhorar uma coisinha ou outra, mas deixa os caras pra lá, meu. É verdade. É isso que me irrita, cara. Tudo a gente copia. É por isso que o futebol brasileiro tá nesse problema aí, cara. Eu também costumo falar isso. Inclusive, nós temos até um parâmetro próximo, né? Que foi 2014 agora, a própria nossa seleção brasileira, né? Os alemães vieram aqui e deitaram em nós, né? A gente não pode tapar só pro capoeira e falar que não deitaram na gente. Só que não tinha padrão. Antigamente era o contrário. Eles vinham aqui, absorviam o que nós tínhamos de bom e iam implantar lá no país, na Europa. Agora mudou. Mas essa estratégia, né? O japonês fez o quê? Veio com a Zico. Vamos lá. Ficar aqui, o Zico ficou 10 anos, foi treinador da seleção japonesa. Hoje não tem japonês burro. Os caras correm, pensam igual eu. Tem o Nakamura, o Honda. Os japoneses. O Ramos é treinador lá, jogou muito tempo. Então eu acho que nós temos que respeitar as nossas origens. Independente se está dando certo ou não, vamos acreditar porque deu certo até ontem. O futebol evoluiu, pô, bacana. Outra coisa também, Fabinho, só para não te cortando, Letícia. Hoje em dia, não tem mais jogador que chega no fundo e rabisca. Não tem jogador que chega no fundo e dá uma sambada, que pedala, que vai dentro. Mas como que vai sambar se hoje tá um drible e tu tá desrespeitando o adversário? Então. Mas isso é culpa de quem? Pega na bola, tem 5 Isso é culpa de quem? Exatamente. Isso é culpa da imprensa, entendeu? A gente vê muito lá o campeonato europeu, o campeonato espanhol. Pô, eu odiaria tomar uma lambreta do Neymar. Mas pro cara pegar e fazer isso, diante de 90 mil e com a velocidade que ele faz, tem que levantar e bater palma. O cara não pode fazer porque tá humilhando, tá desrespeitando. Eu sempre falo aqui, se o Garrincha jogasse hoje, ele ia ser preso, ia ser crime, porque o futebol, tá parado, o futebol né? tá chato.
Ninguém pode fazer nada, ninguém pode fazer uma brincadeira. O próprio Vampeta, né, que fazia essas provocações e que dava um certo brilho ao espetáculo. Aí, se fosse jogador de hoje, não ia pra jogo. O técnico ia cortar. Não, hoje em dia o jogador é tudo político. Não, pra mim tá normal, tá tranquilo, tá tudo bem, tá tranquilo. Hoje em dia ninguém mais alfineta ninguém. Futebol está chato e concordo totalmente com o Fabinho. A gente tem que recuperar as nossas origens. Depois que o velho Vamp encerrou, perdeu um... Porque o Vampeta era um cara que ele era necessário dentro do grupo, cara. Tinha dia que a gente sabia, no próprio vestiário, o jogo tava ruim, tava difícil. Né? Aí ele vinha e tal, descontraía, mas era um cara que nunca se escondeu. Que nem eu brinco muito assim na questão do Bambi, né, meu? Porque foi algo que marcou. E os caras vinham mesmo, a gente sabia que ia dar porrada, o Luiz Fabiano sempre gostou muito, né, do choque e tal. Mas o Vampeta era um cara que sempre chamou irreverente. É o cara que deu a pirueta lá no Palácio do Planalto. Hoje ninguém dá. Será que ele nego tava chora. Não, mas mereceu, cara. Pô, imagine ser um título mundial. E daí ele deu a pirueta, cara. Se fosse eu, ia sair de cueca lá, ia nadar, caramba. Porque assim, cara, você trabalha tanto pra ter as coisas, né? E hoje tudo fere. O drible fere, a comemoração tá ferindo. Meu, se o cara não tá fazendo gesto obsceno, pra que criou aquela escadinha pro cara estar mais perto do torcedor? Pra que cria? Eu acho que quem tá podando o futebol somos nós mesmos. A gente precisa rever muita coisa, cara. Eu só acho assim, em relação à comemoração, o jogador tomar cartão amarelo, eu acho que na hora do gol ele não pode tirar a camisa. Mas o resto, porque é a hora que a... isso sempre foi regra, isso né? é regra. Isso, por quê? Porque a hora que ali o merchandise que paga o time, não, isso sempre vai aparecer na hora isso do sempre, gol. Isso sempre entendeu? foi. Agora o cara ir lá abraçar a torcida, o Sheik fez um gol, foi lá abraçar a torcida, e na hora que ele voltou pro gramado ele tomou amarelo. Não, e aí eu quero saber, o cara que colocou essa regra, ele jogou futebol? Não jogou. Ele tem a noção do que é fazer um gol para 90 mil pessoas? O cara não tem. E por que a gente fica lá batendo palma? O cara fala, pô, não, você tá certo, nós vamos obedecer. É isso que tem que mudar. Entendeu? Tem que botar um Romário lá, tem que botar um Ronaldo lá que viveu, que venceu, que sabe as dificuldades, sabe o que tem que melhorar. É isso que a gente precisa fazer, cara. E que sabe mexer o doce também. Tem que colocar a cara da bola. O futebol tem como... Você pegar um jogador de futebol e colocar no basquete, vai quebrar tudo. Entendeu? O cara não tem noção de jogar com a mão. Agora pega cada um no seu devido lugar, cara. Vamos acertar isso aí. Inclusive, hoje, antes do Fabinho chegar aqui na TV, eu estava pensando exatamente nesse bate-papo aqui, a gente poder relembrar um pouco como era o futebol, essa época, a época que o Fabinho jogava, porque era uma época tão boa. Eu ainda era pequena, mas sempre joguei, né, acompanhei futebol. Então, a gente parece que era outra coisa, era um outro brilho, os clássicos, os jogos, os ídolos que a gente tinha, os jogadores dentro de campo. Era uma coisa que parece que a gente está perdendo realmente essa essência. A confiança que os treinadores passavam para os jogadores, né? Porque eu cheguei no Corinthians com 20 anos, né? Então eu ficava olhando, pô, primeira vez que o Marcelinho sentou no meu lado, eu me tremia todinho, né? Eu falei, puta, o cara tá aqui, eu não sei se eu ponho a chuteira ou se eu pego um autógrafo. Porque eu passei toda a minha infância vendo o cara jogar, o Ricardinho. Então, o treinador chegava, chamava os três ali que era mais velho e tal, de repente o Ricardo, de repente o próprio Vampeta, Fábio Luciano, o Dida, ó, tá com vocês. Os caras só olhavam. E acabava, e tal hora era tal hora, vai chegar, vai sair, não tinha conversa. Eu nem sei se hoje isso tem mais, se pode mais isso aí, entendeu? O futebol está mudando, mas tem que ver se está mudando para melhor. A mudança, ela existe, ela precisa ser feita, mas de que forma nós vamos mudar? Melhor, exatamente. Né? Porque se você pegar a Alemanha que veio aqui, deu maior baile, quando o pessoal que está estudando, vai lá, vai ler lá. Ah, depois que eles perderam a final de 2002, eles fizeram um congresso no país com todos os times. Ó, como é que a gente vai fazer para melhorar o nosso nível do futebol? Ó, os caras estão quase todo ano na final da Champions, é campeão mundial. Então é isso que a gente precisa entender, dentro das nossas origens. Não, mas aqui entendeu? chamaram. Não fugindo das nossas origens. Aqui teve, chamaram o Lazzaroni, o Zagallo, Bismarck, o Parreira. Eu falei, na hora que chamaram o Lazzaroni para o Congresso. Aí você quer... Quem gosta muito do Lazzaroni é o Neto. O que você quer da vida? Chama o Parreira. O Parreira, treinou você? Nossa, foi o time do cara super... Não, foi espetacular o time do Corinthians com o Parreira. Meu, Só. Mas o cara é gente Só, boa, porque o Parreira é um cara gente boa, mas, meu, não dá mais. Parou também. Qualquer coisa que acontece de ruim no futebol brasileiro, chama o Parreira. Chama o Parreira. Só tem o Parreira aqui dentro do futebol no Brasil. Tem mais ninguém. Eu quero falar Só para a ele. produção aqui do programa Mais Corinthians, que eu sugeri que o Luiz Cláudio também fique fixo no programa, que a gente vai trazer uma cornetinha. Vai ser todo dia ali à esquerda da corneta do mas Luiz o Tico Cláudio. hoje não tá devagar também, não, viu? Não, essa é a minha essência, eu falo a verdade. Por nada, Mas não. agora, Letícia, você falando que você era pequena... A senhora também, né? Eu não consigo... Tô me sentindo um velho aqui, Eu meu. não consigo imaginar não. você pequena, Letícia. Eu não consigo imaginar. Não, eu sempre fui alta pra minha idade, realmente. Não, você é Mas- qualidade, qualidade.
Agora, Esse é o Tico Bretas. deixa eu fazer uma perguntinha É no aqui, menisco. Fabinho, pra você. O menisco junto com o quadríceps aqui é uma junção perfeita. O pessoal, o pessoal tá vendo agora. Ó. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fabinho. Você falou do Vampeta, o Vampeta é o nosso amigo aqui também de Tem um programa aqui de na TV emissora. Esporte Mais. Tem um programa aqui de segunda-feira que vai ao ar ao vivo também, o Mais Resenha. Em relação a apartar a briga lá do Marcelinho, do Ricardinho e do Rincon, cara. Não é da tua época isso. Não, é antes. É um pouco antes de você. Mas será que isso aí é verdade, cara? Tanto é que o Marcelinho já falou isso, que realmente é fato, que sempre o Vamp que tava ali, calma, negrão, né? Deixa eu vir. Não tinha como bater no Marcelinho, né? Não dá, o Marcelinho era pequenininho, né, cara? Resolvia Mas assim, também, né? o problema dos pequenininhos é que os caras não fogem da raia, né? Então o São Rinconzão folgados. tinha lá 2 metros e tal, então... Mas assim, o Vampeta, cara, a gente fala da importância dele. Então assim, era um cara que ele brincava na hora que tinha que brincar, mas ele era sisudo na hora que tinha que ser. Porque você como referência, aí eu lembro, se eu não me engano, em 2002, na Copa do Brasil, o Vampeta e o Ricardinho alternavam muito em questão da faixa. Falava um, falava o outro, os dois eram as mesmas coisas. Mas assim, cara, o respeito que o cara tinha, você entendeu? Na frente do grupo. Pô, os caras olhavam, o Fred, mano, aquele negão olhava com os olhos tudo vermelho, já baixava a cabeça na hora, assim, porque era complicado. Aquele Pô, cotovelo, mas era um cara que cobrava da forma positiva. Ele falou, meu, não acredito, o Corinthians dá uma puta de uma estrutura pra vocês, né? E aí ele pagava geral, porque a molecada chegava, treinava e pum, embora. Pegava o carro, pô, ganhou o jogo, cara, vou gastar o bicho e a mulherada tá aí. E o cara não, acabava o treino, ficava puxando um ferro lá e no outro dia eles chegavam um por um. Pô, eu não acredito que vocês, com a estrutura que o clube dá, com a sala de musculação dessa, acaba o treino, vocês não querem melhorar? Um cara culto, meu, um cara que passou no Real Madrid. Cara, pegou o Real Você Madrid. entendeu? Então, eu que reparava muito esses caras, a minha forma de jogar, ela mudou muito em função do Vampeta. Porque eu tenho uma matéria lá que os caras, pô, de quem que você gosta? Eu com 17 para 18 anos, eu gosto do Vampeta. Então os caras, pô, Vampetinha do ABC. Então eu já fui ganhando algumas coisas, mas eu já me focava no Vampeta por causa do quê? Das características. Quando ele voltou da Europa, ele dava uns carrinhos diferentes, meio de lado, meio europeu. Limpo, né? Carrinho limpo. Você entendeu? Então assim, hoje eu acho que nós estamos perdendo aquele jogador referência. Ó, eu vou olhar, eu vou ser esse cara aí, ó. Esse cara é um cara que tem um passe final, né? O Douglas, que jogou no Corinthians, está no Grêmio, é um cara que eu gosto muito, porque o Douglas ele tem uma visão diferente. Ele não tem muito, mas ele tem um último passe. O Gil já é aquela coisa que eu joguei com o Gil, né? O Balói aí do Corinthians, aí no Cruzeiro, peguei novinho também. Mas é um cara que, pelo que ele vem fazendo no futebol, já vai ter a sua oportunidade, obviamente vai voltar para a seleção brasileira, porque tem futebol para isso, vai voltar a ser referência. Então a gente precisa de ter jogadores de referência. Ó, eu quero ser esse cara aí, esse cara venceu. Da forma positiva, é claro. Hoje em dia no Brasil não tem mais isso. Você ir nas quebradas, que a gente fala assim, na comunidade, na periferia, os caras querem ser o Messi, querem ser o Cristiano Ronaldo. Hoje em dia no Brasil não tem mais isso. É complicado. Meu filho é assim também. Meu filho, meu filho tem que pegar lá, eu falo, meu, e aí? Tá certo que tem um fita, que tem um FIFA, tem um videogame que ajuda, mas eu acho que aquela instrução de pai, né? Porque o meu pai chegou e falou, ó, o caminho é esse, toia a bola, vai pra beira do campo. Você vira, neguinho. Hoje a gente já não tem mais isso na beira de campo. O fato também que me levou a estudar mais, porque, pô, graças a Deus eu tenho muita entrada dentro das comunidades no ABC, né? Hoje, eu estou estudando bastante, a minha vida está tomando um outro rumo, eu já consigo dar um workshop com palestras de 3 horas para quase 150 clientes. Não, né, você fala muito bem. Você vai ser o quê agora? E eu, se Deus permitir, eu vou ser treinador. Treinador? Estou tirando as minhas vai licenças da aguentar os seleção. caras? Não, é que assim, meus planos são um pouco mais audaciosos, né? Eu acredito que aqui no Brasil, os nossos treinadores, pelos que eles nos representam, pelos que eles conquistaram, eles não são valorizados. Eu acho que o Corinthians hoje e o esporte, porque assim, não adianta o treinador se preparar para chegar num clube e a gestão, o cara que faz a gestão do clube não está preparado. Né? Hoje tem lá o filho do Nelson Batista no esporte, que já está há mais de um ano. Né? Então, o time aceitou a filosofia e está correndo. E é por isso que surpreendeu esse ano no E o Campeonato Tite, Esporte. no Corinthians, é um cara que tem mais longevidade. Então, assim, cara, eu me preparo para isso. E na minha formação agora, cara, eu não consegui entrar na faculdade porque eu tenho alguns planos. Eu quero primeiro me fixar em algum lugar. Mas eu quero dar para as crianças da comunidade algo além do que a presença. Porque a presença ela é instantânea. Então, pô, o Fabinho chegou, a criançada fica louca, quer correr, quer pegar, quer tirar uma foto. Mas e depois que o Fabinho vai embora? O que eu vou deixar para esses garotos seguir? Nem todo mundo vai ter as oportunidades que eu tive, entendeu? Gente, o bate-papo muito bom com o Fabinho aqui. Realmente, acho que é um jogador diferenciado, porque é difícil a gente ter também jogador de futebol que saiba se expressar, falar tão bem quanto o Fabinho. Me lembrou um pouco o Vampeta, viu? Porque o Vampeta é assim, um cara inteligentíssimo, e é por isso até que ele tem o que ele tem até hoje, né? Toda a estrutura que ele montou aí, o Vampeta é um cara sensacional.
E eu quero chamar aí na telinha o último WhatsApp, como vocês vão aceitar a volta do Pato? É a pergunta do Isaac, que inclusive é São Paulino, viu? Para vocês verem que tem São Paulino que assiste o Mais Corinthians também. Eu não sei se o Corinthians vai ter que aceitar, né, essa volta, porque ainda, quem sabe a gente consiga vender, que é a esperança da diretoria corintiana, uma venda pelo Pato. Mas se tiver que voltar, a torcida vai ter que entender que é um jogador que está... Não está precisando de uma camisa 9 lá? Ele está fazendo gol do outro lado. Que mas está assim, recebendo e o Corinthians está pagando. Eu acho que não volta, né? eu acho mas que eu o também Pato acho está que não vendido volta, já. né? Se Deus quiser, viu, Fabinho? Se Deus acho quiser, que ele tá vendido venha já. um dinheiro para compensar pelo menos esse péssimo investimento. A avó até coçou agora, hein? Se não tiver vendido, ele vai pro Bragantino. O André já falou, já. É difícil, né? Porque o Andrés é brincalhão também. O Andrés é sacanagem. O presidente do Bragantino falou, olha, vamos ver. Vamos ver. De repente Vou pode ser vender que a cidade aqui para pagar o salário dele. De repente ele pode dele. se encaixar, o cara de repente pode se encaixar no gol. Porque também não adianta emprestar pro Bragantino e o Corinthians continuar pagando salário, né? Imagina, Então fica com o Corinthians. Não, claro. Não, mas eu acho que já está vendido já. Né? Bom, então, quero agradecer a participação de todos vocês. O tempo voa falando de Corinthians, né? Parece que é muito mais tempo de programa, é muito fácil. Então, quero me despedir dos meus convidados de hoje e depois quero revelar o ganhador de mais um pôster dos gols ilustrados do Corinthians aqui. Então, Luiz Cláudio, um prazer ter a sua cornetinha de novo no Mais Corinthians. Letícia, obrigado a você pelo convite, pessoal da produção. Fabinho, foi um prazer. Eu te acompanhei pra caramba. Bom demais. Jogou demais. Ticão, mais uma vez um prazer, que é a satisfação. Um abraço a todos aí, bom fim de semana e controlem-se, vão devagar, tá? Fabinho, uma honra imensa receber Não, aqui peraí, no Mais deixa ele por Corinthians. último, a cereja do bolo por último. Não, então, é que eu deixei no começo, tudo bem, vai. Deixa eu dar aquela soltada gostosa que eu Vai sempre você, gosto, Chico. que esse é o meu momento, não é? É o seu momento, é o momento que ele gosta. É o momento da resenha. Muito obrigado você, espectador, que teve a paciência de nos assistir com essa fera aqui, Fabinho, que passou por Santos, Corinthians, São Caetano, Japão, Toulouse da França, com o nosso parceiro Paulo César também. Eu quero deixar aqui também o lembrete aí pra você no dia 30, lá no Bel Jardim, a resenha do meu parceiro Saruê, lá o rapaziada do Domingo na Praça, que vai ter o Quem Sabe Samba, o Grupo Façanha, 5 Elementos lá também. Você que é bastante importante também deixar claro que é uma coisa beneficente, é um evento beneficente. Você quiser ajudar, levar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz lá, que a gente vai levar essas coisas para a comunidade, para as pessoas carentes, por favor, faço questão da sua presença lá. Eu vou estar lá, Saruê, mais uma vez, hein? Uma garrafinha é minha, que esse merchan aqui não vai sair de graça não, meu rei. Tá, tô ligeiro com você, viu, Saruê? Vai. Então vamos lá, o Fabinho, né? Uma honra recebê-lo aqui no programa Mais Corinthians. A gente agradece pela sua presença e por toda a experiência que você compartilhou conosco e com os nossos telespectadores. Está convidadíssimo a voltar sempre que puder. Nada, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, sempre fazendo novas amizades aí, né? E é muito bom você ser lembrado, né? Fico feliz pelo reconhecimento. Se precisar de mim, só chamar que eu venho fazer essa visita aí, pai. Tá certo, a gente vai chamar mesmo, Vamos viu? chamar. Eu quero mandar um super beijo também hoje pro pessoal do Galpão das Marcas, né? Que está sempre vestindo as apresentadoras aqui da TV Esporte Mais, com muito requinte, então o look de hoje. Quero mandar um beijo, é claro, para todos os corintianos e anticorintianos que estiveram na transmissão conosco. E o ganhador do pôster, então, que dá um belo quadro esse pôster, viu? Tá aí no vídeo para vocês. Do gol do Guerreiro, né? Um gol que, na verdade, uma jogada que passou por quase todo o time do Corinthians, belíssimo gol na final do Mundial. E o ganhador é o Ricardo do Jardim Conceição. Então, Ricardo, parabéns. E você tem que entrar em contato aqui com a TV, tá? Pelo WhatsApp ou e-mail, para você ver certinho como você faz a retirada desse pôster. Eu quero falar também, gente, que esse sábado, viu, amanhã, Opa, tem que tem? clássico do Campeonato Paulista Sub-20, Corinthians e Palmeiras e São José. Estarei lá, vou dar uma moral para os meninos do Sub-20, vamos lá torcer pro Coringão, ver quem tá preparado para subir, de repente, aí. Fica de olho lá, Letícia. Ô, Letícia, cuidado pra você não desconcentrar os meninos, hein, Letícia? Ah, não. Faz Isso aí favor. é só depois do jogo, um parabéns e tal, mas ninguém vai me ver antes, não. Vou estar como torcedora mesmo na arquibancada. E sábado à noite, festa dos Gaviões da Fiel de aniversário também, estarei presente, né? Grande festa, maior torcida organizada do mundo. E domingo é nós na Arena, Tico. Opa. Vai, Corinthians, rumo ao Hexa, vamos bancar essa liderança aí. Então, um beijo para todos vocês e até sexta que vem. O
O boliche Pista 12 é o lugar onde pessoas de todas as idades podem se divertir juntas. Além das modernas pistas de boliche, você também encontra games eletrônicos, espaço reservado, lanchonete, bar e snooker. Tudo isso em um ambiente moderno e climatizado, com total segurança e toda a comodidade de um shopping. Venha com todos os amigos e a família. Aqui no Pista 12, nós damos bola para a sua diversão. Bem-vindo à Fórmula, uma academia na medida certa. Tenho absoluta certeza que você vai se divertir aqui e vai se cuidar muito. A Fórmula Academia tem os melhores equipamentos, professores qualificados, aulas coletivas, indoor cycle e o preço na medida certa para você. Fórmula, na medida certa.